Olá, olá pessoal! Atendendo a pedidos, hoje nós estamos trazendo aqui um material para falar sobre pai narcisista. Como identificar o que é um pai narcisista, como lidar com uma situação dessas, tá bem? Esse vídeo ele é feito a pedido depois que nós desenvolvemos alguns materiais sobre mães narcisistas. E tivemos internautas pedindo então, pessoal, queria entender um pouco melhor como é que é o narcisismo relacionado aos pais. E hoje, então, nós vamos trazer um vídeo aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz, eu sou psicólogo, sou um dos fundadores da Eureka, e hoje aqui a gente vai estar falando sobre o transtorno de personalidade narcisista quando você é filho, né, de uma pessoa com esse diagnóstico, tá bem? E hoje aqui o nosso foco vai ser na figura paterna, tá bem? Lembrando, pessoal, que ao longo do vídeo aqui a gente vai estar falando então sobre quais são características, o que é narcisismo, afinal de contas, como é que isso se manifesta numa relação pai e filho. E ao final eu quero então trazer algumas conclusões, também alguns fechamentos aqui para você que está assistindo o nosso vídeo, tá bem? Então, começando então aqui, pessoal, né? Muito obrigado pela tua atenção e vamos nessa. Primeiro ponto é que narcisismo, quando as pessoas falam que alguém é narcisista, no geral, quando a gente está falando isso no senso comum, né, um leigo comentando sobre isso, está falando sobre uma característica da pessoa. De onde vem isso? Tá? Vem de uma história muito antiga, né? Um mito grego de Narciso, que ele se olha, né? Ele se admirava muito e ele olha o próprio reflexo no rio, ele acaba se apaixonando por esse reflexo e então, admirado, né? Ele acaba se afogando, tá bem? Essa história, né? Ela acaba sendo uma certa realidade, tá? Para muitas pessoas que sofrem com o transtorno de personalidade narcisista. Isso porque essas pessoas, elas têm sim uma admiração muito grande por si mesmas, né? E nesse caminho elas acabam, é claro, machucando outras pessoas e muitas vezes machucando a si mesmas. Mas a característica não é a mesma coisa, tá, que o transtorno, o diagnóstico, tá bem? Vamos dar uma olhada aqui então no nosso quadrinho. Olha só, o transtorno de personalidade narcisista, ele é um diagnóstico oficial, tá? Deixa eu até deixar escrito aqui, é um diagnóstico oficial, tá bem? O que significa, né, gente? Que esse diagnóstico ele existe, tá? Não é algo que alguém falou, né, um influenciador ou um psicólogo falou sobre isso. Não, gente, existe um consenso, tá bem, entre os profissionais da saúde sobre a existência desse transtorno de personalidade. E é importante trazer que narcisismo ou alguém ser narcisista, ter características, etc., não é a mesma coisa que a pessoa ter sido diagnosticada, certo? Isso porque o transtorno de personalidade narcisista, ele tem critérios, tá? São critérios técnicos desenvolvidos por profissionais da saúde. E para você diagnosticar alguém, é só se essa pessoa acabar recorrendo, né, a um psiquiatra, um psicólogo e passar por uma avaliação. Bem, a gente não tem como, tá? Nem mesmo um psicólogo, tá? Não consegue olhar uma pessoa caminhando na rua e dizer, essa pessoa tem X transtorno, né? Isso não existe, tá? Vai acabar sendo levantada uma hipótese, né, uma ideia com relação a isso, e aí a pessoa então busca, né, a avaliação, né, busca uma consulta com um profissional para entender, né, se ela possui ou não esse diagnóstico. Aí serve para qualquer diagnóstico, tá bem? Porém, algumas pessoas podem ter traços, tá? Podem ter características, e isso não significa que ela tem o transtorno, tá? Isso serve para qualquer pessoa, tá, gente? Pai, mãe, não importa, tá? É qualquer pessoa aqui, eu tô fazendo um esclarecimento sobre o transtorno, tá? Teve
muitos internautas que nos trouxeram esse pedido, né? Falem sobre o transtorno. Então, apresentando aqui um pouquinho, né, que narcisista é uma coisa, né? E a pessoa ter o transtorno de personalidade narcisista é outra, tá? Já que aqui a gente está falando de um diagnóstico oficial, é algo que existe, certo? E afinal de contas, então, o que né, vamos chamar assim, o TP narcisista, né, transtorno de personalidade narcisista, acaba tendo, né, de características de uma forma assim, ó, gente, muito geral aqui com vocês, tá? Olha só, como é que é, digamos assim, a pessoa se enxerga, né, um reconhecimento de grandiosidade, tá? Então a pessoa se acha grandiosa, que ela é perfeita, que ela faz tudo certo, tá bem? Necessidade de admiração por parte dos outros, e aqui a gente vai falar sobre isso, mas por trás disso a gente tem uma pessoa com uma autoestima muito frágil, e aqui entra, né, uma pimentinha, né, um tempero aí para realmente tornar essa situação difícil para as outras pessoas, que é falta de empatia. Inclusive, algumas pessoas acabam inclusive confundindo esse transtorno de personalidade, o transtorno de personalidade narcisista, com outro transtorno de personalidade, que é, enfim, no senso comum, né, a gente diria assim que é a pessoa que é um psicopata, né, não tem empatia, né, não pensa nos outros, tá? Não vou aqui, talvez num próximo vídeo a gente possa aprofundar essas diferenças, tá? Entre o transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade antissocial, tá? São coisas separadas. Eventualmente a gente pode até criar um vídeo explicando, né, a diferença de um para o outro, mas para você ter uma ideia, né, de tão delicado que é essa situação, esse diagnóstico, tá? Pode a pessoa inclusive ser caracterizada, né, enfim, ela ser tida como uma pessoa é psicopata, não se importa com os outros, tá? Porque existe, né, esse entendimento aí de que se a pessoa não se importa com os outros, ela, né, enfim, pode ser psicopata, tá? Trazendo aqui, enfim, coisas do senso comum, tá bem, gente? Espero não estar aí atrapalhando ninguém, tá? Não gerando confusão aí nas mentes de vocês, certo? E é claro, gente, convidando você, né, aproveitando aqui essa brevíssima pausa, se você se sentir à vontade, já comenta aí, tá? Coloca aí nos comentários um pouquinho do que você está achando do nosso vídeo até aqui, certo? Seguindo em frente, então, minha gente, como é que essas características elas vão se apresentar, elas vão se manifestar, tá bem, no pai narcisista? E aqui, eu diria que aqui é o mais importante, tá bem, gente? Vamos lá. Primeiro ponto, assim, a pessoa, tá, o pai que tem esse diagnóstico, ele vai acabar entendendo o filho ou os filhos como objetos, como coisas que você usa para conseguir algo, como ferramentas, por exemplo. E aí, entendendo dessa forma, o que acaba acontecendo é uma tentativa de dominação. Pois bem, vamos lá. Se fosse uma ferramenta, tá? Vou dar um exemplo, tá? Tem aqui uma caneta, né? Aqui ao meu lado, tá? Vou dar um exemplo, tá? Tem uma caneta. Essa caneta, ela, enfim, ela não tem interesses, desejos, necessidades. Eu posso utilizá-la para escrever, eu posso utilizá-la para desenhar, não tem nenhum problema. Porém, um ser humano vai ter desejos, vai ter necessidades, vai ter vontades. Então, diferente da caneta, que a qualquer momento a gente pode encostar nela e fazer uso dela, o ser humano não funciona assim. Por isso, o que o pai com um transtorno de personalidade narcisista acaba desenvolvendo, né? Métodos e táticas de dominação. Essa dominação ela surge de algumas maneiras, tá? Vamos colocar aqui no quadrinho, tá? Então vamos lá. Dominação. Como é que isso funciona? Reprovações dos filhos, tá? Então, demonstrar
reprovação frente a atitudes e ações que os filhos tomam, tá? Você imagina, né, pessoal, assim, vamos lá, né, não precisa nem imaginar, né, os nossos pais são figuras importantes para nós. Se você, porventura, né, não teve contato com seus pais, todo ser humano precisa de figuras paternas, cuidadores, tá? Então a gente se espelha. Pode ser que seja um tio, pode ser que seja um avô, tá? Não precisa levar ao pé da letra aqui, tá? No literal. Porém, essas pessoas que cuidam da gente, elas vão acabar modelando também a nossa personalidade, elas vão acabar também nos ensinando sobre o mundo. E é importante, tá? A gente, biologicamente, tá? A gente já é programado para, em alguma medida, a gente buscar a aprovação dos outros, né? Será que a gente está fazendo certo? Será que isso está aqui, tá ok? E assim por diante? Isso é algo, tá, evolutivo também, isso não é um problema que a gente tem. Torna-se um problema, é claro, quando a gente precisa disso em demasia, né? A gente fica dependente dos outros, da aprovação dos outros. Mas o que o pai acaba fazendo? Ele acaba demonstrando reprovação para todas as atitudes, ou quase todas as atitudes, ensinando então os filhos que eles devem pedir antes alguma autorização, antes de eles tomarem atitudes. Só que isso aqui vai transbordando para muitas coisas, tá, gente? Vai transbordando para, por exemplo, interesses profissionais. Então, se os filhos querem fazer uma determinada profissão, querem fazer isso, aquilo, o pai vai reprovando, né? E lembrando, tá? Essa reprovação, ela muitas vezes vem, inclusive, no sentido de um abuso psicológico, de um voto de silêncio, né? De a pessoa, né, ignorar o filho, se afastar, culpar o filho, xingar o filho, né? Isso vai destruindo a autoestima. A gente vai falar na sequência sobre os prejuízos para o filho, mas aqui eu já estou pincelando um deles, a destruição da autoestima, tá? Isso vai então para todos os campos, interesses profissionais, amorosos, amizades e assim por diante. Porque vamos lá, conforme o filho vai desenvolvendo a sua própria identidade, ele vai então se afastando do pai. E quanto mais ele se afasta do pai, maior acaba sendo a dificuldade do pai em exercer essa dominação, não é mesmo? Complicado. Então, precisa manter uma rédea curta, né? Isso vai, obviamente, afetando a autoestima de uma pessoa. Também, trazendo isso, né, gente? Pai narcisista, ele muitas vezes condiciona o afeto. Acontece também no caso da mãe narcisista. Se os filhos estão agradando o pai, vão acabar recebendo carinho, vão acabar recebendo atenção. Porém, se isso não ocorrer, esses pais vão ter um afastamento, vão reclamar dos filhos, vão culpar os filhos. Isso pode, inclusive, acabar transbordando, tá, para algum tipo de, digamos assim, chantagem financeira, né? Bom, os filhos, eles são dependentes financeiramente dos pais, né? E isso pode ser usado de uma maneira responsável, mas isso também, esse fato, né, essa verdade, né, pode ser usada também para dominar e impor regras que não são razoáveis aos filhos, tá? Um outro aspecto aqui, tá? Aí saindo um pouco, né, da dominação, indo então, né, para a grandiosidade. Bom, se a gente tem, então, uma pessoa que está dominando, né, porque precisa desse reconhecimento dos outros, por outro lado, também é uma pessoa que tem uma característica de personalidade de se considerar grandioso, de se considerar perfeito, que faz tudo certo, tudo que está fazendo está bom. Pois bem, nesse caso aqui, a gente vai ter, muitas vezes, tá, a exaltação das conquistas dos filhos como um sinal de que o pai foi o responsável pelas conquistas. Você vai ver, né, muitos pais, eles acabam, né, recebendo parabenizações pelos filhos, né? Você vê, enfim, em linhas gerais, né, os pais vão dizer, né, não, pô, foi mérito dele, ele é muito esforçado, né? Pô, ele se esmerou muito para fazer isso, né? Os parabéns tem que ser para ele e tal, né? Bom, no caso do pai narcisista, ele muitas vezes vai até divulgar
esses feitos, essas conquistas, porque meu filho conseguiu fazer isso, fez aquilo, muitas vezes até aumentando, tá? Nos olhos do público vai até aumentar os feitos, né, desses filhos, para exaltar a si mesmo. Ele não está exaltando o filho, ele está exaltando a si mesmo. Porque é ele que fez o filho, ele que conseguiu que o filho fizesse isso, o filho é dele, assim por diante. Porém, no íntimo, né, diretamente com o filho, como é que é essa relação? É uma relação de dominação, é uma relação de diminuição de autoestima, é uma relação de abuso psicológico. Não é legal. Então, lá fora no público, tudo a mil maravilhas, as pessoas inclusive reconhecem, nossa, mas que pai, né, que está presente na vida dos filhos e tudo mais e tal. Na prática, dentro de casa, existe um caos instalado e cada vez mais se aprofundando. Pesado, né, gente? Realmente é pesado, tá? Conforme, então, a pessoa vai crescendo, né, gente? Vamos falar, então, sobre aqui alguns prejuízos, né, que o filho pode acabar tendo de um pai narcisista, tá? Então, prejuízos que o pai causa. Bom, destruição. Eu vou usar esse termo aqui, é um termo pesado, tá? Ou baixa, tá? Autoestima. Porque, pensa só, é uma pessoa que se acostumou a pedir a aprovação dos outros, não receber aprovação. É pesado, gente. É uma pessoa que não, assim, até pode desenvolver uma autoestima, mas muitas vezes é uma autoestima muito frágil, tá? Então esse aqui já é um grande prejuízo. Maior vulnerabilidade a relacionamentos abusivos. Por quê? Olha só, o pai dessa pessoa ensinou ela que esse tipo de relação tá tudo bem, porque afinal é o pai dela. Aí lá na rua, lá na vida, a pessoa acaba encontrando todo tipo de pessoa. Só que muitas vezes ou vira abusador ou vira abusado. Tá? É triste. Não é uma condenação, não é sempre que isso vai acontecer, tá? Antes que as pessoas venham dizer, né, que conhecem alguém que não aconteceu isso. Eu tô trazendo aqui que a pessoa é mais vulnerável a isso. Não tô dizendo que é obrigatório ou direto que vai acontecer isso. Mas é uma vulnerabilidade maior. Tá? Porque ocorre essa normalização, tá? Para a pessoa é normal, normalização de atitudes ofensivas, abusivas, tá? E isso não vai fazer bem. Ao mesmo tempo, né, minha gente, eu quero trazer o seguinte: pauta de consolidação da própria personalidade. Isso aqui algumas pessoas vão dizer que mas é a mesma coisa, né, que a baixa autoestima. Mais ou menos. Não é exatamente a mesma coisa, não. Mas a pessoa tem insegurança sobre os próprios gostos, se gosta disso, gosta daquilo, busca aprovação também dos outros, tá? Então a pessoa não consolida, né, a sua própria identidade. Vamos botar aqui identidade do lado, tá? E esses prejuízos aqui, gente, eles são graves. Alguém pode pegar e olhar assim, pois é, mas né, tem como ser desse. Gente, muitas pessoas acabam sofrendo muito, não só durante a infância e adolescência, mas pelo resto da vida. E elas acabam precisando de terapia. Não tem, cara. Uma pessoa que passou por todo esse tipo de abuso vai precisar de atendimento psicológico, tá? Então, é uma marca, é uma cicatriz que pode ser corrigida, né, digamos assim, ela pode ser cicatrizada, pode, mas provavelmente é uma pessoa que vai precisar, né, necessitar de psicoterapia. Não é uma pessoa, no geral, né, claro, a gente torce para que não seja um dano tão grave, mas no geral são sim ocasionados graves danos psicológicos. Com isso tudo, né, dito aqui, pessoal, trazendo o seguinte, tá? Tá gostando até aqui? Por favor, dá um likezinho, né?
ajuda aqui a gente, né, com o seu likezinho, certo? Mas e aí, afinal de contas, como é que se busca ajuda? Gente, não tem mistério. É psicoterapia, é reconhecer que isso aconteceu, é reconhecer que você é vítima. Para muitas pessoas é pesado admitir isso para si mesmas. E eu quero te fazer um convite. Se você hoje, né, se reconhece ou não está ainda se reconhecendo, né, como tendo sido vítima de uma situação dessas, analisa os prejuízos que você está passando hoje e como a sua vida poderia ser diferente buscando ajuda terapêutica. O terapeuta ele não está ali para te julgar, ele está ali para te ajudar. E antes da gente passar em frente aqui, né, pessoal, eu quero trazer um ponto. Bom, teve um internauta que respondeu, né, colocou um comentário que eu achei muito, muito razoável, comentário muito assim, muito pensado, muito refletido, né? Algumas pessoas trouxeram o seguinte: poxa vida, mas vocês estão falando de mãe narcisista, acabaram não falando do pai narcisista, né? Será que só tem mãe narcisista? Não existe pai com transtorno de personalidade narcisista? E algumas pessoas até levantaram, né, um ponto, que é um ponto bastante verdadeiro, que é o transtorno de personalidade narcisista, ele ocorre em maior frequência em homens, mais do que em mulheres. É verdade que homens acabam tendo mais esse diagnóstico. No entanto, são esses mesmos homens que também têm uma probabilidade maior de se ausentar da família, abandonar a mulher, abandonar os filhos, simplesmente desconsiderar a responsabilidade paterna. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo são, né, os cuidados serem feitos pela mãe. Tá? Então, não é, gente, que só existe mães narcisistas, isso não é verdade. Existem, em maior frequência, homens narcisistas. Porém, esses homens, na maior parte das vezes, acabam, inclusive, se ausentando da responsabilidade paterna. Então, pessoal, para você superar isso, eu realmente recomendo, tá, a psicoterapia. É bom para você poder aprender ferramentas de como lidar, como, inclusive, eventualmente se afastar, tá bem, de um familiar assim. Ou lidar, é claro, com todo o prejuízo, todas as marcas que acabaram sendo deixadas por essa pessoa, certo? Pessoal, no vídeo de hoje, então, a gente trouxe aqui as principais características, né, do transtorno de personalidade narcisista. Pontuamos aqui, né, aspectos distintivos, né, sobre o que acontece na relação pai e filho, quando o pai tem esse transtorno. E ao final aqui, né, fazendo a recomendação, também um convite, busque terapia se você está, né, se você considera ter sido, né, afetado por um familiar, enfim, um pai narcisista, faça terapia, busque atendimento terapêutico para lidar com tudo isso. Você conviveu, né, tá assistindo aqui esse vídeo, conviveu com um familiar narcisista, um pai narcisista, fique à vontade para dar aqui o seu depoimento, escreva aqui, né, nos comentários essa experiência. Eu desejo tudo de bom para vocês, um grande abraço, beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!